Hoje eu vou te mostrar 5 fundos imobiliários pagando mais de 1% ao mês de dividendo. Para você ter ideia, tem fundo imobiliário aqui com dividend yield superior a 16%. E sabe o mais legal? Eles são até tranquilos. Coloquei aqui entre aspas porque esses fundos realmente são um pouco mais arriscados do que o normal. Até porque um dividend yield de 1% ao mês tem que ter um risco ali por trás, né? Contudo, entretanto, todavia, eu separei 5 fundos imobiliários super bem geridos e principalmente os 3 primeiros, o gestor possui um grande cuidado com os cotistas. Isso, na minha opinião, é um ponto super positivo. Outro ponto também é que todos eles estão mais baratos do que o seu valor patrimonial. Para quem não me conhece, meu nome é Matheus e este canal é focado em fundos imobiliários. Se você gosta desse tipo de conteúdo e quiser se inscrever, será muito bem-vindo. Vamos aqui então ao nosso primeiro fundo imobiliário pagando mais de 1% ao mês ou 13% de dividend yield no último ano. É o NCHB11. É um fundo bem pequeno, quase ninguém conhece, mas na minha opinião o gestor tem mandado muito bem nele. Já já vou te mostrar o porquê. Olha só, ele é base 10, né? Vem sendo negociado a 9,63, PVP 0,96, ou seja, 4% de desconto. Ele possui uma baixa liquidez, mas mesmo assim no último ano subiu quase 24%. Por dentro aqui do fundo imobiliário, temos aqui o seguinte, ó, ele possui apenas 11 mil cotistas, baixa liquidez, apenas 25 ativos e 89% alocados em CRIs. Beleza, esse fundo aqui ele é bem pequeno, com aproximadamente 153 milhões de reais de patrimônio líquido. Mas por que eu gosto dele? Primeiro, olha só essa taxa aqui é operacional. Ah, Matheus, o que é taxa operacional? É a taxa de gestão, a taxa de performance, escrituração, enfim, está bem aqui, ó. 0,20% de taxa de administração, 0,85% de taxa de gestão, 0,05% de taxa de escrituração e ele não possui taxa de performance. Isso aqui, na minha opinião, é um ponto super positivo. Esse fundo teve seu início em 2013, ele é gerido pelo NCH Brasil e administrado pelo BTG Pactual. E olha a taxa da carteira do fundo. É uma taxa média de IPCA mais 10% ao ano. Realmente existe um risco ali por trás, até porque essa taxa é bem grande, né? Temos aqui então a estratégia do fundo. Particularmente falando, eu gosto bastante do objetivo do fundo e da estratégia do fundo. Olha só, dividend yield, um alvo de inflação mais 6% ao ano. Para isso, o fundo investe em inflação mais 8,5% ao ano ou equivalente. Você pode ver que a estratégia dele está bem alinhada com o objetivo do fundo. Ele busca a melhor relação entre risco e retorno, ele busca fazer uma diversificação geográfica e por tipo de ativos, apesar de possuir poucos ativos, mas é porque o fundo ainda é bem pequeno. Ele possui diversas garantias, possui indexadores aí ligados à inflação, ao IGPM, ao CDI, tipos de CRIs, ó, loteamento, residencial, antecipação de aluguel, corporativo e multipropriedade. Mas você pode ver que ele deve ter no mínimo 60% em créditos pulverizados, justamente para diminuir um pouco do risco aqui do fundo. Olha só, ele possui participação em todos esses ativos. Você pode ver que realmente são poucos ativos, mas olha quanto vem rendendo: IPCA mais 10% ao ano, CDI mais 4,5% ao ano e IGPM mais 9,25% ao ano. Taxas altas, logicamente o risco é um pouco maior. E o fundo ainda possui 10,89% em caixa que ele pode utilizar para comprar mais ativos. Gestor, está na hora de gastar aqui, né? Esses 10% aí. Aprofundando um pouco mais aqui no fundo, temos aqui, ó, 65% pulverizado, seguindo a estratégia do fundo, diversificado em vários ativos. Beleza, é uma diversificação pequena, mas nenhum deles pega mais de 10%, ó. O máximo é 9% do patrimônio líquido do fundo. Particularmente eu gosto bastante. Temos a maioria aqui em loteamento, a maioria indexada ao IPCA, tranche dos seus CRIs, série única, isso aqui na minha opinião é bem tranquilo, duration médio 24% menor do que 2 anos, 46% entre 2 e 4 anos e 30% entre 4 e 6 anos. Na minha opinião são prazos bem tranquilos. E por que eu gosto desse fundo? Porque olha só, entrei aqui no Clube FI e a gestora sempre está aqui, ó, olha só, sempre está aqui conversando com os cotistas, olha só, comentário deles. Quando a gente abaixa aqui, ó, a gente vai ver outro comentário deles. E eles garantiram aqui, ó, que eles não vão fazer emissão abaixo do valor patrimonial.
Na minha opinião, é uma gestora super boa. Esse fundo aqui, na minha opinião, vale a pena. Claro, não é recomendação de investimento, é apenas a minha opinião. Vamos ao nosso próximo fundo imobiliário. Esse aqui muitas pessoas já conhecem. O RPR11 vem sendo negociado a R$ 84,90, PVP 0,82, ou seja, 18% de desconto, dividend yield, olha só, 16% no último ano. Uma boa liquidez e no último ano subiu quase 10%. Vamos ver aqui então algumas características do fundo. Temos aqui o seguinte, ó, a gestão dele é ativa e esse fundo aqui também possui uma boa gestora, sempre vem informando aos seus cotistas, gosto bastante disso. O fundo teve seu início em 2019, não tem prazo para acabar. Vamos ver aqui quem cuida do fundo, né? Temos aqui então a Urca como gestor e a Vortex como administrador, que cobra as seguintes taxas: 0,25% ao ano de taxa de administração, 0,95% ao ano sobre o patrimônio líquido de taxa de gestão e uma taxa de performance de 20% do que excedeu o IPCA, mais 7% ao ano. Ah, Matheus, você não gosta de taxa de performance? Realmente eu não gosto. Mas olha só, é muito difícil um fundo imobiliário entregar isso aqui, ó, IPCA mais 7% ao ano. Por isso que eu fico super tranquilo em relação a essa taxa aqui do fundo. Continuando, olha só algumas informações dele. Ele vem rendendo aí IPCA mais 13%, IGPM mais 11%, CDI mais 10%, realmente taxas muito elevadas, sendo que a maioria dele está indexada ao IPCA, que é o índice oficial de inflação aqui no Brasil. E perceba que quase 100% ou 99,5% da carteira do fundo está protegida da deflação, ou seja, uma inflação negativa. Quanto ao LTV, esse fundo aqui quase não possui garantias, até porque esses CRIs que o fundo possui são bem arriscados. Mas continuando aqui, ó, ele possui participação em todos esses CRIs. Na minha opinião, é até uma boa diversificação de CRIs, que vem rendendo uma média. Deixa eu pegar aqui para você. Ele vem rendendo uma média, deixa eu aumentar aqui, eu tenho miopia, cara. É assim mesmo. Olha só, de indexador, ou seja, IPCA, IGPM, CDI e tudo mais, mais 12,85%. Cara, realmente é uma taxa super elevada. Não à toa, na minha opinião, esse fundo aqui é arriscado. O outro também é, Iniciar HB11 também é bem arriscado. Mas os gestores têm mandado muito ver aqui nesses fundos imobiliários. E eu gosto bastante quando o gestor se preocupa com o cotista. Isso é um ponto que faz toda a diferença. E aqui no relatório gerencial, o gestor ainda colocou alguns ativos para o cotista ficar de olho, né? Prestar atenção. Temos aí 4 ativos, mais 2 ativos aqui no total, perfazendo mais ou menos 14% do patrimônio líquido do fundo. Mas mesmo assim, o RPR11, super bem gerido, vem entregando uma ótima rentabilidade e nesse momento está descontado. Claro, existe um risco ali por trás, então eu não alocaria tanto recurso nele, não alocaria tanto recurso no NCHB11, na verdade, não alocaria tanto recurso em nenhum fundo imobiliário. Eu gosto de fazer uma diversificação que isso acaba protegendo a gente, né? Vamos ao nosso terceiro fundo imobiliário, CVBI11, vem sendo negociado a R$ 94,86, dividend yield 11,73%. Ah, Matheus, isso aqui não está 12%, esse fundo nem devia estar aqui, mas olha só, no último rendimento dele, ele distribuiu mais de 1% por cota, e eu estou me baseando nisso aqui, ó. Naquela época, a cotação base estava em R$ 97,44. Agora está em R$ 94,86. O fundo vem caindo, logicamente a gente vai aproveitando essas oportunidades. E se a gente compara com o seu valor patrimonial de 95,28, beleza, a gente tem aqui um PVP de 1, mas ele está alguns centavos mais baratos do que o seu valor patrimonial. Olha só, 94,86, 95,28. Apenas alguns centavos, mas mesmo assim é uma oportunidade. Vamos conhecer aqui o fundo. Ele teve seu início em 2019, é gerido pela VBI e administrado pela BRL Trust. Cobra uma taxa de administração, na minha opinião, super tranquila, 1,05% ao ano, que inclui a taxa de gestão, e ele não possui taxa de performance, que é, na minha opinião, um diferencial hoje em dia. Gosto bastante da estratégia desse fundo imobiliário. Ele busca investir em CRIs com baixo risco, então veja, ele busca investir em CRIs com baixo risco e está entregando mais de 1% ao mês de rentabilidade. O foco dele é diversificação e controle de risco. Tudo isso você vai ver aqui na estratégia do fundo imobiliário. Falei dele recentemente aqui no canal, então não vou me aprofundar nisso aqui. Ele realmente está seguindo essa estratégia. Ele possui participação em vários CRIs de diferentes segmentos, principalmente varejo,
shoppings, loteamento e multipropriedade. O restante, conforme você está vendo aí na tela. Se a gente rola um pouco aqui, ó, ele vem rendendo uma média de IPCA mais 9% e CDI mais 3,9%. É uma ótima rentabilidade, ainda mais para um fundo imobiliário que busca aí investir em CRIs de baixo risco, ou seja, em tese, ele seria high grade. Temos aqui a distribuição por LTV mais ou menos aí em 53%, super tranquilo, isso aqui mostra que o fundo possui até boas garantias. Distribuição por classificação de risco, que é esse rating, bem tranquilo também. Distribuição por vencimento, a maioria vai vencer depois de 2030. Outro fundo que vem entregando mais de 1% ao mês é o famoso XPCI11, vem sendo negociado a R$ 87,60, PVP 0,94, ou seja, 6% de desconto, dividend yield 12,33%, possui uma boa liquidez e no último ano subiu 21%. Conhecendo um pouco aqui então o fundo imobiliário, ele teve seu início em 2019, patrimônio líquido de quase R$1 bilhão, mais de 800 milhões de reais para ser exato, é gerida e administrada pela XP, cobra taxa de administração de 1% ao ano, super tranquilo, e possui mais de 80 mil cotistas. Por isso que ele possui, né, uma boa liquidez. Muita gente comprando cota, muita gente vendendo cota, isso na minha opinião é excelente. Quanto à carteira dele, quase tudo é CRI, faz parte, né, esse fundo aqui é de papel, sendo que esses CRIs, ao menos 70% vão render o IPCA, mais 6% está aqui, ó, entre 6,7% e 6,8%, e CDI, mais 2,9%, 2,8%. Ou seja, essas taxas aqui, elas são até conservadoras. Mesmo assim, esse fundo vem entregando uma ótima rentabilidade para o cotista. E LTV, né, temos aqui 53%, o que mostra que esse fundo realmente não é tão arriscado. Conhecendo aqui então um pouco o portfólio do fundo, onde ele investe, ele possui participação nesses fundos imobiliários, todos eles de papel, né, de recebíveis. E se a gente olha a sua carteira de CRIs, ele possui todos esses CRIs aí na sua carteira. Realmente, na minha opinião, uma boa diversificação de ativos. Agora, eu sei que algumas pessoas vão me criticar, mas esse fundo aqui, ele vem entregando até uma ótima rentabilidade nesse momento. O BCRI11, olha só, dividend yield 13,03%, PVP 0,78%, ou seja, 22% de desconto, e vem sendo negociado a R$ 69,28. Na minha opinião, nesse preço aqui é excelente. Liquidez diária 500 mil, não é uma liquidez tão alta, mas também não é uma liquidez tão baixa, e no último ano subiu 15%. Vamos conhecer aqui então um pouco o fundo. Ele é gerido pela Banestes, gerido pela Banestes e administrado pela BRL Trust, que cobra uma taxa de administração de 1% ao ano sobre o valor de mercado do fundo. O benchmark dele, né, a rentabilidade alvo, é de GPM mais 6% ao ano. Contudo, o fundo não garante isso aqui e ele não possui taxa de performance. Nesse momento, ele possui 46 mil cotistas, sendo a maioria pessoa física, logicamente, né? A gente tem mais pessoa física na bolsa do que pessoa jurídica. Conhecido aqui então um pouco o fundo, ele possui participação em todos esses CRIs, na minha opinião é até bem diversificado. Contudo, olha só a carteira dele de fundos imobiliários. DEVA11 a R$ 101, VSLH11 a R$ 10 e HCTR11 a quase R$ 120. Ainda bem que isso aqui pega aproximadamente de 3 para 4% do patrimônio líquido do fundo, né? Já pensou se fosse mais? No caso ali do IRDM11, que está complicado mesmo, né? Vamos ver aqui então, ó, o fundo possui participação de 88% em CRIs, até porque ele é de papel, e o restante em cotas de outros fundos imobiliários em fundo de investimento, né? É como se fosse um caixa do fundo. A maioria dele vai render o IPCA mais 7,34%. Você pode ver que também é uma taxa bem tranquila. Esse fundo aqui não é tão arriscado igual os três primeiros para falar a verdade. Composição por série aqui dos seus CRIs, 99% série única ou sênior. Na minha opinião também super tranquilo. Isso mostra que o fundo busca investir em CRIs bons, apesar de ter problemas em alguns. Vou te mostrar aqui embaixo, ó. Cadê? Olha só, ele está com problema nesses CRIs aqui, ó. Circuito de compras, CRI GVI, CRI Croton, CRI Scanix, eu acho, e CRI da UAM. Olha só, ele possui então 6% praticamente da carteira do fundo com problemas, fora aqueles fundos imobiliários. Então poderia dizer ali aproximadamente uns 10% aí. Beleza, mas mesmo assim, esses são 5 bons fundos imobiliários, na minha opinião, pagando mais de 1% ao mês. BCRI11, XPCI11,
temos aqui CVBI11, rolando aqui um pouco mais a tela, o RPR11 e NCHB11. Você possui participação em algum desses fundos imobiliários? Comenta aí o que você achou. Lembrando que recentemente eu postei aqui para você outros vídeos. Temos aqui 5 fundos imobiliários de tijolo baratos. Tem um fundo ali com mais de 19% de desconto. Vale a pena dar uma olhada nesse vídeo. E se você é investidor mais conservador, temos aqui 3 fundos imobiliários high grade, ou seja, baratos, com altos dividendos e são mais seguros do que muitos desses fundos imobiliários que eu te passei aqui nesse vídeo. Se você quiser, eu vou deixar o link deles aqui no primeiro comentário fixado ou passando aí na tela. Fico por aqui e nos vemos então no próximo vídeo.